Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para desfrutarmos da mensagem 22. Mensagem dessa semana, o qual nós temos o tema sobre a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. Então, nós gostaríamos, começando já encorajando os irmãos a nos acompanhar, desfrutarmos dessa palavra cheia de vida, cheia de encorajamento, cheia de amor. Também, irmãos, podemos estar alegres, mesmo diante da atual situação que se encontra o nosso país e o mundo, mas nós estamos vivos, amém? Estamos em nossas casas, onde nós podemos desfrutar da palavra, podemos ser encorajados a desfrutar mais do Senhor. E essa semana nós vamos desfrutar da mensagem 22, o qual o tema é a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. E aí nós vamos acompanhar, eu gostaria que os irmãos lessem comigo alguns versículos que está aqui em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, que fala o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Diante desse versículo nós podemos ver, irmãos, que o Senhor tem uma grande necessidade, que nós, seus filhos, podemos comer e beber do Senhor. A mesa do Senhor tem um significado muito espiritual, muito grande para nós. E a ceia do Senhor também tem outro significado muito grande para nós. A mesa do Senhor significa o quê? Comunhão. A mesa é para nós termos comunhão. E a ceia do Senhor é para desfrutarmos do Senhor. Então a mesa do Senhor é para o nosso desfrute. E a ceia do Senhor é para o desfrute do Senhor. Por isso que aqui em Mateus ele fala: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. Aqui mostra, irmãos, que esse pão é o pão da unidade, onde está incluído todos os filhos de Deus. Foram regenerados, batizados, que foram introduzidos no corpo de Cristo, o qual é a igreja. Amém? Dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde essa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então aqui nós podemos desfrutar da mesa e da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, eu queria mostrar algo também para os irmãos sobre a mesa e a ceia do Senhor. E aqui, irmãos, o Senhor ele está falando para nós que nós precisamos estar claro, precisamos ter realidade para não comer, não beber do cálice e do pão sem ter um certo discernimento. Por isso que hoje à noite nós estamos reunidos, encorajando a igreja, encorajando os irmãos. Ao comer e beber do Senhor, nós precisamos ter um discernimento. Precisamos estar em realidade, precisamos estar cheio do Espírito, cheio da vida. Precisamos estar bem claro que a mesa e a ceia do Senhor é algo, irmãos, muito importante. Eu quero dizer para vocês hoje à noite que a reunião da mesa e da ceia do Senhor é uma das reuniões mais importantes na vida da igreja. Aqui em Atos, capítulo 20, versículo 7, tem algo bastante interessante. Vamos ver aqui Atos, capítulo 20, versículo 7. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Atos 20, versículo 7, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então, no primeiro dia da semana, que é o domingo, nós nos reunimos
a fim de partir o pão. Dentro desse versículo, eu gostaria de ler com os irmãos aqui um ponto bastante interessante das 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 2, vou até mostrar para vocês, que diz assim, que em Atos 2, em Atos 20, versículo 7, quando fala que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Partir o pão, irmãos, é comer a ceia do Senhor, lembrando-nos daquele que morreu por nós. Esse deve ser o primeiro tipo de reuniões regulares dos que foram redimidos por essa morte, pois é uma reunião que o Senhor mesmo nos ordenou ter. Na reunião de partir do pão, o Senhor Jesus é o centro. Amém? Na reunião do partir do pão, o Senhor Jesus é o centro. Que tal você que está em casa agora, assistindo com a sua esposa, com seu filho? Olhe para ele e diga isso. Repita essa mensagem comigo. Fala esse versículo. Que Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Que essa reunião, Jesus é o centro. Amém? Na reunião do partir do pão, o Senhor Jesus é o centro. Nossos hinos de louvor e gratidão devem ser direcionados a Ele, por ter ido à cruz, morrido e feito a redenção por nós. Não é o momento de cantar hinos de batalha espiritual ou de pedidos e rogos ao Senhor. Estamos ali para nos lembrar dEle, de seu amor, de sua maravilhosa obra por nós na cruz. Nossas orações também devem refletir esse sentimento. Não é o momento de fazer pedidos ao Senhor, mas de expressar nosso louvor de gratidão. Somos gratos a Ele porque Ele fez tudo isso por nós, que não éramos dignos de participar dessa ceia. Éramos pecadores, inimigos de Deus e alheios a tudo que se refere a Deus. Porém, pela obra redentora de Cristo por nós, fomos redimidos e reconciliados com Deus. Aleluia! Agora, pelo precioso sangue vertido na cruz, podemos ter acesso a Deus e participar dessa festa. Nossas vestes imundas de injustiça foram substituídas por Cristo, nossa justiça, e toda inimizade teve fim. Não é motivo para nos regozijar na presença do Senhor e louvá-lo de todo o coração? Você está alegre, irmãos, hoje à noite? Você está alegre por poder desfrutar do amor do Senhor, desfrutar da mesa do Senhor, desfrutar da ceia do Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com os irmãos? Amém? Além disso, essa reunião também é a mesa do Senhor, na qual somos supridos para a caminhada da semana. Cristo, nossa Páscoa, é o alimento que nos nutre e fortalece, a fim de perseverar na jornada, até que nos reunamos de novo na próxima semana para ser supridos novamente. Assim, de semana em semana, de reunião em reunião, de festa em festa, estamos cada vez mais próximos de ter esse banquete junto com o Senhor na manifestação do reino quando Ele voltar. Que privilégio, que bênção! Irmãos, é uma bênção, é um privilégio nós podemos desfrutar da mesa e da ceia do Senhor. Diante da atual situação que nos encontramos hoje, em nossas casas, nós podemos, junto com os irmãos, junto com o Senhor, em espírito e em realidade, estar desfrutando da mesa e da ceia do Senhor. Aqui ele fala que a reunião de partir do pão é o momento em que os crentes se reúnem para comer da ceia do Senhor e participar da sua mesa. É a reunião mais importante da vida da igreja, cujo centro e finalidade é recordar do Senhor para seu desfrute. Portanto, sua prática deve ser apropriada para que o testemunho da igreja em cada cidade seja prevalecente. Amém? A reunião do partir do pão é para lembrar-nos do Senhor, tendo como centro a memória de sua pessoa para o desfrute dele. Por isso que eu gostaria de ler agora com os irmãos, gostaria que os irmãos me acompanhassem, 1 Coríntios capítulo 10, onde nós vamos falar sobre a mesa do Senhor, e no capítulo 11 vamos falar sobre a ceia do Senhor. A mesa do Senhor, irmãos, é para o nosso desfrute. É comunhão, é o momento de nós orarmos, termos comunhão com o Senhor, desfrutarmos da presença do Senhor, nos esvaziar de nós mesmos. Por isso que na mesa do Senhor nós não podemos participar de qualquer maneira. Durante toda a semana,
O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos dado a sua palavra, tem nos dado os irmãos, tem nos dado os livros, Jornal Árvore da Vida, onde nós podemos desfrutar dessa palavra falada, dessa palavra escrita, onde nós somos encorajados a, durante todos esses dias, permanecer na presença do Senhor. Por que eu estou falando essa palavra? Porque na igreja em Coríntios, irmãos, estava havendo muitos problemas, principalmente com respeito a comer e beber do Senhor. Aqui no capítulo 10, a partir do versículo 14, fala o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgais vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isso mostra, meus amados, que não pode haver divisão no corpo de Cristo. Se você tem um pensamento, se você ainda está um pouco fraco, desencorajado, precisa se voltar ao Espírito imediatamente. Porque nós não podemos, irmãos, partir o pão indignamente. Nós não podemos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, tendo problema com os irmãos, tendo problemas com o Senhor, tendo problema com as pessoas. Nós precisamos ser encorajados hoje à noite a nos arrepender e voltar à presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 17 ele fala: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Adiantando aqui, versículo 21, ele fala assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou você participa da mesa do Senhor, ou você participa da mesa de demônios. Ou você toma o cálice do Senhor ou o cálice dos demônios. Nós não podemos, irmãos, nem devemos ter divisão em nosso meio. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós somos do Senhor. Que tal você falar para o irmão que está ao seu lado agora aí na sua casa, seu esposo, seu filho: nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Ainda nessa leitura das 40 lições, ele diz assim: quando comemos o pão do Senhor e bebemos o cálice, comemos a sua ceia em sua memória. De acordo com o que ele disse, o pão representa seu corpo dado por nós, e o cálice representa o sangue que derramou por nós. Ele deu seu corpo, a fim de nos dispensar a vida, para que participemos dele. Ele derramou seu sangue, a fim de nos reunir, para que nossos pecados sejam perdoados. Quando vemos ou recebemos o pão que partimos, devemos considerar como o Senhor se tornou carne por nós, como morreu na carne por nós e como foi partido e dado a nós para que tivéssemos sua vida. Seu corpo partido para ser dado a nós como pão representa seu corpo dado a nós para que tivéssemos sua vida. O cálice representa a nova aliança que o Senhor decretou por nós pelo derramamento de seu sangue. Ao participarmos da humanidade, ele não só deu seu corpo por nós, para que tivéssemos sua vida, mas também derramou seu sangue para que tivéssemos a bênção mais elevada. Que bênção é essa, amados irmãos? Ser livrados do pecado e obter Deus e tudo o que é dele. Aleluia! Na Bíblia, o pão denota vida e o cálice representa a porção dada por Deus para nós. Originalmente, éramos pecaminosos e malignos, e a porção que merecíamos de Deus era o cálice da sua ira, ou seja, o tormento da perdição eterna. Entretanto, o Senhor Jesus tomou o cálice da ira por nós na cruz, derramando seu sangue para nos redimir dos pecados e decretou a nova aliança. Ele nos deu o cálice da salvação e se tornou o nosso cálice da bênção. Nesse cálice da salvação, o próprio Deus é tudo o que Ele é e tem, e se tornou a nossa porção. Jesus é o Senhor. Tudo que Deus é, tudo que Ele tem, irmãos, foi dado para nós. Que privilégio! Nós hoje podemos desfrutar desse pão, desfrutarmos desse cálice,
anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu ainda queria ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 11, que fala, irmãos, um pouco da ceia e da mesa do Senhor. No versículo 17, o apóstolo Paulo começa a dar umas instruções com respeito à ceia do Senhor. E aí ele fala o seguinte: Nisto, porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque o apóstolo Paulo estava falando isso, nossos amados irmãos? Porque ali naquela igreja estava havendo uma certa divisão. Alguém dizia ser de Paulo, outro dizia de Apolo, outro dizia ser de Cefa, outro dizia ser de Cristo. E até mesmo com respeito à mesa do Senhor, havia briga entre eles. Uns chegavam cedo, outros chegavam mais tarde. Os que chegavam cedo não esperavam pelos que chegavam tarde. E começavam a comer. E aí estava tendo problemas. Isso mostra que nós precisamos e muito depender do Senhor. Nós somos fracos, nós somos frágeis e mortais. Por isso invocamos o nome do Senhor, por isso dependemos do Senhor, para que o Senhor possa nos iluminar hoje à noite, abrir os olhos do nosso coração e perceber quão importante é a mesa e a ceia do Senhor. Essa mesa nós precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos ter comunhão com os irmãos, e a ceia do Senhor é para exibir a vitória do Senhor. Nessa reunião, irmãos, nós não podemos chegar aqui calmo, nós não podemos chegar aqui de cabisbaixo, nós não podemos chegar aqui desencorajado. Essa mesa é para o nosso desfrute. Essa ceia é para nos alegrar no Senhor. É para nos encorajar e ter uma semana na presença do Senhor. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, ele fala exatamente isso. No versículo 18 ele diz: Porque antes de tudo estou informado de haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Versículo 20, preste atenção. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Olha só. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaguem. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então o apóstolo Paulo aqui nos mostra que ele não estava contente com essa situação. A igreja em Coríntios, irmãos, estava tendo problema, até mesmo com respeito a comer, a beber do Senhor. Versículo 23, ele começa mostrando para nós: porque eu recebi do Senhor. Amém? Quem recebeu, diga amém. Você recebeu algo do Senhor? Diga amém aí na sua casa. Diga amém com o seu esposo, com seus filhos. Diga assim: eu recebi do Senhor. Eu estou aqui porque eu recebi do Senhor. Você creu. Foi dado o poder, o direito de tornar-te um filho de Deus. Agora você tem algo do Senhor. O que foi que você recebeu do Senhor? O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Aleluia! Que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Preste atenção, meus amados irmãos, no versículo 26 que eu vou ler agora com vocês. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Estamos aqui hoje à noite para lembrar do Senhor, para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então a mesa
é para ter comunhão. A ceia é para ter desfrute. É para anunciar, fazer lembrar, não da morte apenas do Senhor, mas estamos aqui para lembrar da sua ressurreição, para lembrar da pessoa do Senhor, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele está fazendo por nós, daquilo que Ele ainda vai fazer por nós. Então essa reunião, amados, não é uma reunião para derrotados, não é uma reunião para perdedores, é uma reunião de vencedores, aqueles que passaram toda a semana na batalha, sim, mas na dependência do Senhor. Estamos aqui hoje à noite reunidos como igreja para desfrutar da mesa do Senhor, para nos alegrar com a morte do Senhor, para anunciar a morte do Senhor, falar da sua pessoa, falar que Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. Diga assim: Ele ressuscitou. Ele é o Espírito que dá vida. Ele está dentro daquele que crê, daquele que o chama, daquele que invoca. O nosso Jesus está vivo. Deus o ressuscitou. Por isso essa reunião é uma reunião para lembrar do Senhor. Não é para estar se lamentando, murmurando, achando que somos coitados. Não! Nós somos mais que vencedores. Nós temos alguém que morreu, mas que ressuscitou. Esse é Jesus, o Espírito que dá vida. Eu gostaria de ler aqui com vocês ainda algumas páginas desse livro, A Mesa e a Ceia do Senhor. Na página 25, ele fala o seguinte: a mesa do Senhor aos domingos é um testemunho de que eu e você somos pessoas que vivem pelo Senhor. Meus amados irmãos, amanhã vamos desfrutar de uma palavra maravilhosa, onde o nosso amado presbítero Nino vai compartilhar exatamente do dia do Senhor. Primeiro dia da semana, nós estamos reunidos para celebrar uma festa. E aí eu quero falar para os nossos amados irmãos que estão em casa. Irmãos, nessa festa, principalmente quando passar essa quarentena, vamos trazer a nossa melhor roupa. Porque essa é a festa do Senhor. Talvez você seja convidado para um casamento e você, irmãos, escolhe sua melhor roupa. Talvez alguém esteja até mesmo ali, não com as roupas tão adequadas, você fica assim olhando, prestando atenção. Mas no dia do Senhor, nós precisamos estar aqui com a nossa melhor roupa. Porque nós vamos para essa reunião para desfrutar da ressurreição de Cristo. Para desfrutar, para lembrar dele, do que ele tem feito por nós. Então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Ele diz aqui que a mesa do Senhor aos domingos é um testemunho de que eu e você somos do Senhor e vivemos pelo Senhor. É um testemunho de que durante toda a semana que passou, nós comemos e bebemos do Senhor. Durante a semana, nas reuniões de casa, na reunião do grupo familiar, onde há irmãos novos, nós precisamos também ensinar os santos a comer. Não peguemos toda a comida para nós. Antes, ensinemos todos os irmãos a comer e a beber. Se queremos ter uma igreja sem problemas, devemos ensinar os irmãos a comer e beber. Quando comemos e bebemos, e estamos satisfeitos com o Senhor, cheios do Espírito e da palavra, não há problemas na vida da igreja. Por que temos problemas, amados irmãos? Falta-nos apetite pela palavra. Quando comemos e bebemos, nos enchemos do Senhor, aí não há problema na igreja, não há problema no nosso casamento, não há problema com nossos filhos, não há problema em nossa casa, em nossa família, porque nós estamos cheios do Senhor. Por que uma criança chora? Porque ela está com fome. Mas quando a mãe dá de comer para aquela criança, o choro passa. Às vezes reclamamos, às vezes murmuramos, às vezes até choramos, porque falta nos alimentarmos do Senhor. Em João 6, o Senhor fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele fala que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quer viver? Coma de Cristo, desfrute Cristo, desfrute da palavra do Senhor. Estamos aqui, irmãos, para anunciar. Anunciar é você falar, é clamar, é você gritar que Jesus é o Senhor, que Ele vive,
que Ele é o Espírito da vida, que Ele está dentro de nós. Então a mesa do Senhor é um banquete, é uma comunhão que nós temos com Deus, com os irmãos. E a ceia é para anunciar a morte do Senhor, é para falar dEle, dos feitos que Ele tem feito por nós. Perdoe, irmão, se eu estou me exaltando, se eu estou gritando. É porque eu estou muito alegre hoje à noite, porque eu estou na presença do Senhor, porque Ele não morreu, Deus o ressuscitou. Hoje Ele é o Espírito que dá vida, Ele está dentro de nós, Ele está dentro daquele que clama, daquele que invoca, daquele que diz que Jesus é o Senhor. Diga agora com o irmão que está do seu lado aí em sua casa: Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Senhor, oh Senhor Jesus. Concluindo aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, ainda no versículo 27, ele diz assim: por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, nós conhecemos bem, e eu creio que amanhã nosso irmão Humberto deve ainda reforçar essa mensagem, ainda nos encorajar a desfrutar mais do Senhor. Mas eu quero deixar aqui já um ponto para os irmãos, onde fala no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, veja se há algo, se há alguma raiz de amargura em seu coração, se há algo que afasta você de Deus. O pecado, a transgressão, a murmuração. Irmãos, hoje à noite ainda, em sua casa, você pode orar ao Senhor, você pode se arrepender, você pode pedir a luz da palavra do Senhor, e amanhã desfrutar mais da presença do Senhor, comer e beber do Senhor, até mesmo em sua casa, com sua família. Desfrute do Senhor, coma e beba do Senhor, ao participar desse pão, desse vinho, né, que é o cálice. Até mesmo eu falei vinho, irmãos, porque eu gostaria de mostrar algo para vocês, que muitas vezes, nessa reunião da mesa e da ceia do Senhor, muitos de nós ainda falamos do vinho, mas a palavra é bem clara, irmãos, que nós não falamos do vinho, nós falamos do cálice. É o cálice da nova aliança. Por isso que nós oramos: Senhor, abençoa a tua mesa, abençoa o pão da unidade e abençoa o cálice do Senhor. Não é o vinho, é o cálice. É o cálice da nova aliança. É algo de desfrute, é algo de alegria, de satisfação. Então eu gostaria, irmãos, me perdoe, de fazer apenas essa pequena correção nos domingos, até mesmo em sua casa, durante esses momentos, quando nós voltamos para reuniões, ao orarmos na mesa do Senhor, nós apresentamos o pão e apresentamos o cálice. Não apresentamos o vinho. Nós falamos do cálice, porque é o cálice da bênção. É o cálice do Senhor. É a vitória do Senhor. Então nós estamos aqui para anunciar a vitória do Senhor. Vamos fazer isto até que Ele venha. Ó Senhor Jesus. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Está vendo, irmãos? Por que existem muitos fracos e doentes? Porque falta discernir o corpo. Falta ter clareza o que é a mesa e o que é a ceia. A mesa, eu quero deixar bem claro hoje à noite. E amanhã o irmão Humberto deve reforçar isso para nós. Por isso que eu convido você, amado irmão, que está em sua casa agora nos ouvindo. Não deixe, irmãos, de ouvir a palavra dos profetas. Deus está falando para nós. É Deus falando para nós. Não é palavra nossa, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Então não deixe de reunir sua família para ouvir o falar dos profetas. É muito importante. Quando nós não ouvimos, quando nós nos alimentamos do Senhor, nós ficamos fracos. E a fraqueza traz a murmuração. A murmuração, irmãos, acaba em morte espiritual. Mas que hoje à noite eu creio 100% que nós estamos alegres,
Nós estamos na presença do Senhor, estamos aqui para desfrutar da mesa, para ter comunhão. Aproveite esses momentos dessa quarentena para reunir seu esposo, sua esposa, seus filhos, para ler mais, ter mais comunhão com o Senhor, desfrutar mais da sua presença, ler mais os livros, ler mais a Bíblia. O projeto Livro na Minha Mão está aí para você desfrutar mais. E no domingo, aleluia, pelo primeiro dia da semana, aí nós vamos agora fazer o que, nossos amados irmãos? Exibir a vitória do Senhor. Fazer isso até que Ele venha. Não é para murmurar, não é para reclamar, mas é para exibir a vitória do Senhor. Jesus é o Senhor. Eu queria mostrar para vocês aqui ainda alguns livros que falam, irmãos, sobre a mesa e a ceia do Senhor. Nós temos esse pequeno livro aqui, ó, fala sobre a mesa e a ceia. Nós temos os 40 lições, tá? Que eu quero mostrar para vocês agora. Esse é o volume 2. 40 lições essenciais para a vida cristã. Nós temos também volume 1, também das 40 lições que são essenciais para a vida cristã. Amém? Aproveitar esses dias em casa para desfrutar dessas duas lições maravilhosas. Nós temos também, irmãos, fundamentos da fé cristã. Eu sei que falar da mesa do Senhor, falar da ceia do Senhor, talvez não seja uma palavra tão inspiradora, mas são palavras fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Vai nos levar a crescer em vida e, com certeza, apressar a volta do Senhor. Então nós temos Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, e nós temos também Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Se você ainda não tem esses volumes, entre em contato com a pessoa que vos fala, que aí eu posso entregar em sua casa. Jesus é o Senhor. Nós temos ainda o projeto Livro na Minha Mão. E aí nós podemos ler o nosso último livro agora. Vem agora e eu te enviarei. Então tudo isso, irmãos, são ferramentas maravilhosas, onde eu e você podemos ser vencedores. Temos também o nosso alimento diário. Estamos na mensagem 22. Ainda temos 2 mensagens, onde nós vamos desfrutar muito mais ainda do Senhor e ser mais encorajado a sermos mais que vencedores. Amém? Além da leitura da Bíblia, além da oração, nós podemos desfrutar muito mais do Senhor. Que hoje à noite o Senhor possa encorajar você, amado irmão, amada irmã, amado ouvintes, com essa palavra. Que você possa desfrutar mais da presença do Senhor, que você possa mais buscar o Senhor, possa ser encorajado, dependendo do Senhor, e perceber que a mesa do Senhor tem um significado espiritual muito grande. É para ter comunhão, é para desfrutarmos junto com o Senhor e junto com os irmãos. E a ceia do Senhor é para o desfrute do Senhor, para exibir a vitória do Senhor. Então nós estamos aqui hoje à noite exibindo a vitória do Senhor. Mesmo diante de uma situação dessa que se encontra no nosso país, se encontra no mundo atual. Nós temos a palavra, nós temos a vida, nós temos o Espírito e podemos desfrutar do Senhor. E temos os irmãos, nós temos a igreja de São José, onde os irmãos oram por nós, acompanham toda essa palavra através do YouTube, através dos canais de comunicação. E os irmãos estão aí desfrutando dessa palavra, nos encorajando. Hoje mesmo, eu estou aqui no local de reunião, passando essa mensagem para vocês, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na presença dos irmãos. Tem alguns irmãos aqui comigo, amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor? Amém. Então vamos continuar desfrutando do Senhor. Queria concluir essa minha palavra hoje à noite, orando pelos irmãos, orando pela igreja, que o Senhor possa nos suprir, nos abençoar. Não esqueçam, irmãos, amanhã é o dia do Senhor. Prepare suas ofertas, prepare sua melhor roupa, mesmo em sua casa, prepare o pão, prepare o cálice, desfrute com a sua família, fique encorajado nesse dia. E à noite, não esqueça que o pastor Humberto irá passar uma mensagem de encorajamento para você, lhe dando suprimento, para que toda semana você desfrute mais do Senhor. Coma e beba do Senhor. E o que vai acontecer? Nós vamos ser mais que vencedores. No final da mensagem, o irmão Dedé vai abrir o portal,
onde todos os irmãos da Igreja de São José que estão nos assistindo e demais irmãos possam compartilhar conosco a palavra que o irmão Humberto vai ministrar para nós. Então, no domingo, a partir das 19 horas, toda a igreja reunida, ouvindo essa mensagem, desfrutando do Senhor, e no final, todos os irmãos podem compartilhar da palavra do Senhor. No Zoom. Aplicativo Zoom. É isso que o Dedé está nos ensinando aqui, amém? Muito importante a vida da igreja, a ajuda dos irmãos, tá? Eu gostaria de prolongar mais, mas o tempo acabou. Vou orar por vocês, vocês orem por mim e continuem, irmãos, nesse caminho da vida, um suprindo o outro. E assim nós vamos apressar a volta do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos hoje à noite. Te damos graças, Senhor, pela tua mesa, por essa comunhão maravilhosa, onde podemos desfrutar do Senhor. Pela tua ceia, onde podemos anunciar, falar de ti, do teu seio, do teu amor, da tua ressurreição, da tua misericórdia. Essa noite o meu coração é de gratidão, onde eu posso estar vivo na tua presença, junto com os irmãos, usando esse canal para falar do Senhor para os irmãos, falar do Senhor para as pessoas. Nos dá uma semana vitoriosa, uma semana na tua presença, desfrutando de ti, desfrutando do teu amor, desfrutando da tua palavra, nos encorajando a prosseguir, dependendo totalmente de ti. Jesus é o Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nos leva para casa em paz. Acampa teus anjos sobre nós. Ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos depender mais do Senhor. Jesus é o Senhor. Não esqueça, tá, irmãos, que ainda hoje, às 20 horas, vamos ouvir a mensagem com o nosso amado apóstolo Esdras Mar. Não saia desse canal, permaneça no Espírito desfrutando. Jesus te ama e Jesus é o Senhor. Amém?